Tenho medo de falar sobre sexo e tirar a pureza e inocência deles. Que é outro tabu, né, que vem junto com essa questão aí de achar que falar de sexualidade, falar de sexo é falar do sexo, né? Como ensinar seu filho a transar. Não. Falar de sexualidade é muito mais amplo do que isso, né? Falar de sexualidade, a gente fala de uma série de situações que fazem parte do desenvolvimento da nossa sexualidade. Então, por exemplo, se você vai ensinar seu filho sobre higiene, sobre o corpo dele, quando você fala que ele é menino, quando você fala que ele é menina, quando você vai falar para o seu adolescente, por exemplo, para ele cuidar da higiene dele, que é uma coisa muito comum e necessária, né, na adolescência, porque na adolescência os cheiros começam a ficar muito mais fortes, porque esses cheiros se tornam cheiros com muito mais odor. E eles precisam aprender a fazer sua higiene. E quando você está fazendo isso, você também está falando de sexualidade. Você está falando de cuidado com o corpo dele, cuidado com a apresentação dele, cuidado com a apresentação dela, com a higiene, como é que ela se cuida. Quando você ensina a sua filha sobre depilação, você está falando de sexualidade. Quando você pergunta para sua filha, né, se ela está apaixonada, ou para o seu filho, se ele está sentindo paixão por alguma menina, se ele está gostando de alguém. Puxa vida, isso é sexualidade. Higiene é falar de sexualidade. Perguntar sobre os sentimentos das pessoas é falar de sexualidade. Quando você fala e diz assim, namoro só depois dos 15 anos, você está falando de sexualidade. Quando você faz um comentário do tipo, os homens são assim mesmo, né? Não escuta a gente. Você está dizendo uma característica de homem. Isso também é sexualidade. Quando você fala, só podia ser mulher, você está falando de sexualidade, está falando de gênero. E você está falando de comportamento feminino, de comportamento masculino. Quando você conversa ou não sobre sexualidade com seu filho ou com a sua filha, você está falando de sexualidade. Muitas vezes a gente traz esse conceito, né, de que não vou falar porque eu vou tirar a inocência do meu filho, vou tirar a inocência da minha filha. Não, você não vai tirar a inocência, não. Porque sexualidade faz parte da vida dele. Mesmo que você não queira, seu filho ou sua filha está vivenciando a sexualidade dele. Não é porque você não falou que ele não vai vivenciar isso, ele vai vivenciar. Agora, quando você não fala, você deixa o seu filho ou a sua filha vulnerável. Quando você não fala, você não sabe o que ele pensa, você não sabe o que é que ele sabe. E aí você deixa seu filho desprotegido, você deixa a sua filha desprotegida. Portanto, falar de sexualidade é algo que protege, algo que te dá uma possibilidade de você chegar mais perto do seu filho.